Compreender a relação sociedade e natureza é algo fundamental, é essencial. Eu sou o professor Adilson Furtado, vou trabalhar esse conteúdo com vocês em 3 aulas, mais especificamente em 3 vídeos. A relação do homem com o meio em que vive, ela é organizada em 3 momentos, que nós chamamos de meio natural, meio técnico e meio técnico-científico e informacional. Essa nossa primeira aula, esse nosso primeiro vídeo, é para falar especificamente do meio natural, porque é fundamental a gente entender como o homem ele começou lá nos primórdios, né? Lá no período que a gente chama de período neolítico, como esse homem ele começou a se apropriar dos recursos naturais, como ele começou a se organizar em sociedade para chegar até os dias atuais. Quando a gente fala do meio natural, é importante a gente contextualizar, ter uma noção histórica. E aí a gente está falando dos primórdios do homem, desde o surgimento do homem. Aí a gente pode destacar mais especificamente no período neolítico até o século XVIII. Olha só, o século XVIII foi recente na história do homem. Por muito tempo, o homem passou pelo que a gente chama de meio natural. E aí, uma característica que a gente pode destacar logo desse período que a gente chama de período natural, que por muito tempo o homem ele viveu de acordo com as dinâmicas possibilitadas pela natureza, né? Ou seja, o homem ele estava o quê? Subordinado à natureza. Olha, também é importante a gente destacar algumas características. Até o século XVIII predominavam o quê? Áreas rurais. Já existiam cidades. Pessoal, as cidades elas são bem antigas na história do homem. Só que até o século XVIII, a concepção do que a gente chama de cidade é algo muito rudimentar, muito diferente do que a gente imagina, do que a gente compreende como cidade hoje em dia. E aí destacar algumas características antes da gente ir para as imagens, né? Olha, a absoluta predominância das formas da natureza. Os seres humanos pouco modificavam a natureza, pois viviam da coleta, da caça e da pesca. Forte harmonia entre sociedade e natureza. A humanidade estava subordinada às condições naturais, a tal ponto que, em geral, era nômade. Bem, e aí quando a gente fala do meio natural, é importante a gente retornar um pouco à história do homem. Por muito tempo na história do homem, o homem não plantava, o homem também não criava. Ou seja, por muito tempo na história do homem, esse homem viveu da caça, da pesca, da colheita de frutos, raízes, ou seja, elementos da floresta. Só que, se você retira da natureza aquilo que ela produz e não dá um tempo para ela voltar a se recompor, e você não faz também uma recomposição, a tendência é o quê? Esgotar. Por isso, uma das características mais marcantes na história do homem foi o fato desse homem ser nômade. O que é um nômade? O nômade era o homem que não tinha uma moradia fixa. Ele vivia da caça, ele vivia da pesca. Porém, também é importante a gente destacar que esse homem nômade, por muito tempo, ele também não produzia objetos para facilitar a sua pesca, para facilitar a sua caça. Foi só a partir de um determinado momento que esse homem nômade ele começa a criar objetos como o arco, a lança, objetos que vão facilitar a caça, a pesca. Esse período também é o momento que o homem começa a domesticar animais. Esse período na história neolítica, esse período na história do homem,
é conhecido como Revolução Neolítica. A história do homem é marcada por grandes revoluções. O que é uma revolução? Momento de mudança, de transformação. A primeira grande revolução na história do homem é conhecida como Revolução Neolítica. Por que a primeira grande revolução na história do homem? Porque é o momento que, além de começar a produzir objetos técnicos, olha, eu estou falando técnicos, não estou falando tecnologia. Isso é algo que a gente vai ver mais adiante. Mas, por enquanto, a gente chama de objeto técnico. Então, o homem, além de produzir objetos técnicos, como a lança, como a pedra lascada, como o arco, que vai facilitar na caça, que vai facilitar na pesca, é o período que o homem também começa a cultivar grãos, como a cevada, por exemplo, como o trigo, por exemplo. E é o momento que o homem ele também começa a domesticar animais, como o cavalo, como o cão, como o boi, a cabra. Ou seja, o período neolítico, a revolução neolítica, é caracterizada pelo surgimento do que a gente chama de agricultura, que a gente chama de pecuária. O que é agricultura? A agricultura é a arte de cultivar o solo, que começa quando? Lá na Revolução Neolítica. E a pecuária? A domesticação de animais, que começa quando? Lá na Revolução Neolítica. A Revolução Neolítica, ela possibilitou o homem a produzir o seu alimento. Se antes o homem só retirava da natureza o que precisava, agora ele começa o quê? A produzir seu alimento. Mas tem um outro lado. Se antes o homem ele migrava constantemente porque o que ele precisava para sobreviver ficava escasso, a partir da Revolução Neolítica, o homem aumenta a sua produção, a sua disponibilidade de alimento, mas ele passa a ser forçado também a permanecer no local para poder colher o que ele está plantando e o que ele está criando. Desta forma, um grande impacto da Revolução Neolítica para a nossa história é um processo que a gente chama de sedentarização, né? É o momento que o homem ele torna-se sedentário. O sedentário hoje é o indivíduo que não gosta de fazer uma atividade física, é o indivíduo parado. Hoje a gente utiliza nesse sentido, mas naquele momento a gente está falando do homem que passa a ter uma moradia fixa. Olha lá, a agricultura e a pecuária, elas forçam o homem a permanecer no espaço. O homem deixa de ser nômade e passa a ser sedentário. A gente teve aí a primeira grande mudança no modo de vida do homem. Professor, o que é modo de vida? É a forma como se vive, é a cultura, é o hábito, é a forma como se vai apropriar-se do espaço, da natureza. A gente pode falar que o ribeirinho tem um modo de vida. A gente pode falar que o índio tem um outro modo de vida. A gente pode falar que o indivíduo que mora numa cidade tem um outro modo de vida, ou seja, cada grupo tem uma forma de se relacionar, de se apropriar dos espaços. Isso a gente chama de modo de vida. Portanto, a Revolução Neolítica foi a primeira grande revolução na história do homem. Foi aí que começou as mudanças, as transformações fundamentais para chegar os dias atuais. Por que a gente fala que foi aí que começou? Porque é aí que o homem começa o quê? A criar objetos,
Aí que o homem começa a pensar e ele vai, aos poucos, intervindo na natureza. É importante a gente destacar que durante o período natural a gente tem o predomínio do quê? Da paisagem natural. O que é a paisagem natural? A paisagem pouco modificada pelo homem. Mas por muito tempo, esse meio natural ele se estendeu por muito tempo, o homem foi gradativamente intensificando as suas transformações. Lembre-se que o meio natural ele veio até o século XVIII. Olha, século XVIII, século XIV, XV, XVI, a gente tem aí já as grandes navegações. É o momento que o homem começa a ocupar territórios além da Europa. É o momento que você começa a ter o que a gente chama de divisão internacional do trabalho. Então, olha só, meus queridos, esse primeiro vídeo foi para falar do meio natural, tá ok? Os próximos serão para falar do meio técnico e do meio técnico, científico e informacional.